Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Aleatório Giratório. E hoje estamos aqui nesse cenário lindo, né, nessa floresta, para falar dessa belezinha aqui. As Raízes de Luriel, uma aventura agroecológica, do autor André Biasotti, ilustrações de Marcos Almeida, da editora Evoluir. Deixa eu mostrar mais de pertinho aqui para vocês. Olha, que grata surpresa aqui, que coisa boa que eu descobri meio que por acaso numa biblioteca e li e trouxe aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o livro. Bem, a gente vai falar do livro, a gente vai falar do autor, do ilustrador, mas começar a falar para a editora Evoluir. Eu dei uma olhada no catálogo da editora e realmente é uma editora muito interessante. Eu já trabalhei com livros, já trabalhei com venda de livros, mas já faz uns anos, então eu estou meio desatualizado das editoras, estou voltando a reaprender agora. E que grata surpresa! O catálogo dela todo voltado para questões de evolução, como diz o título da editora, né? Todo um catálogo voltado para o crescimento individual e coletivo. Já tem um outro livro que eu já separei da mesma editora, com a mesma qualidade, que eu vou trazer para vocês aqui também bem interessante. E aqui falando sobre a Luriel, né, essa personagem, essa menina negra, descendente de quilombola, que mora na cidade e que vai ter a sua curiosidade colocada aqui e nós vamos ser convidados a compartilhar a curiosidade dela. Aqui no início já do livro, começa falando sobre ela da seguinte forma, é o primeiro parágrafo. Descendente de quilombolas, Luriel mora com sua mãe em uma grande cidade brasileira. A menina tem um jeito de ser muito parecido com um dos grandes desbravadores e aventureiros dos séculos passados. Não se satisfaz com respostas prontas e está sempre em busca de mais conhecimento. Desta vez, foi no supermercado que surgiram os questionamentos. E antes de ir para a história propriamente dita, vamos falar um pouquinho do autor e do ilustrador. Aqui atrás também a gente tem uma forma bem caprichosa, bem caprichada, melhor dizendo, né? Uma pequena biografia seguida de ilustração do autor e do ilustrador. E o autor é o André Biasotti, nascido em São Paulo. André Biasotti é poeta, fotógrafo e ambientalista. É formado em gestão ambiental pela Exalc USP e desde 2006 trabalha com políticas públicas para desenvolver a agroecologia e ajudar agricultores familiares a deixarem de usar venenos nas suas fazendas. Também é voluntário em hortas comunitárias em São Paulo, como a Horta do Centro Cultural São Paulo e a Horta das Flores. Acredita que todo mundo tem o direito de produzir seu próprio alimento. É interessante porque o autor, né, o André, além dele ter essa facilidade na escrita, porque ele é poeta, porque ele trabalha com a escrita, com a leitura, ele também é formado na área da agroecologia, ele atua na área da agroecologia. Então aqui a gente tem alguém que compartilha o seu conhecimento com a literatura, mas também o seu conhecimento técnico, alia, né, a qualidade do conhecimento técnico com a prática da agroecologia, com a prática cidadã de produção de alimentos. Porque a agroecologia, ela pensa o ser humano como um todo, não de uma forma separada, a produção de alimentos de uma forma separada da vida, de uma forma separada do cuidado com a natureza, não. É tudo integrado. E aqui a gente vê as coisas de uma forma integrada. Antes da gente ir aqui para mais conteúdo da história dentro do livro, vamos falar agora do ilustrador. O ilustrador é o Marcos Almeida, natural de Salinas, norte de Minas Gerais. Marcos cresceu em Araraquara, interior de São Paulo, e formou-se em design gráfico em Londrina, no Paraná. Atualmente vive entre Porto, em Portugal, e Dublin, ou Dublin, eu não sei pronunciar direito, mas eu acho que é Dublin, na Irlanda, onde trabalha como ilustrador e designer. Pode ter sido um pouco de incompetência minha, mas eu não achei muito material, para ser bondoso, né? Na verdade, não achei nenhum material na internet do Marcos Almeida. Eu achei no máximo uns LinkedIn lá com informações sobre ele, mas
Outras obras eu não encontrei. Que pena, porque a ilustração dele aqui é belíssima. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né? Já começa aqui com o momento Magali, parece, as melancias, mas a Luriel aqui e a ilustração, muito bonita, né? Não é um livro fininho, é um livro que tem 44 páginas, mas é uma história muito boa, muito fácil de lidar e assim, as crianças podem encarar o livro sem grandes dificuldades, mas também os adultos junto com as crianças, né, podem fazer essa leitura compartilhada de uma forma bem interessante. Mas o André, já estou íntimo, né, chama de André, o autor do livro, ele também trouxe uma questão muito interessante, muito bacana, que nós professores agradecemos, que é o seguinte: você tem aqui, ó, proposta de atividade. Ao longo do livro, paralela à história, você tem proposta de atividades que os professores, a escola, educadores em geral, eles podem se utilizar do livro para trabalhar de forma literária, mas também aliado ali ao conhecimento, aliado à escola, aliado ao aprendizado, às matérias. Como eu falei, a agroecologia é tudo integrado, e parece que esse livro aqui ele também foi pensado dessa forma, para tudo estar interligado. Deixa eu ver aqui, eu tenho novamente sempre o meu checklist, e eu vou vendo se eu falei de todos os itens, né? Vamos, né, à história, a história propriamente dita, né? E o que a Luriel ela faz é ser uma criança curiosa, né? E a curiosidade dela acaba sendo a nossa curiosidade, porque é como se ela pegasse na nossa mão, fosse fazendo as perguntas que geram outras perguntas, que geram outras perguntas, e as respostas vão acontecendo, mas gerando novas perguntas e inquietações, e isso de uma forma bem interessante. E a gente vai caminhando junto com a Luriel, com o que ela aprende, mas com os questionamentos. E claro que surgem outros questionamentos para a gente também. Eu imagino trabalhar esse livro numa sala de aula. Quantos questionamentos que eles não vai gerar? Porque o aprendizado é basicamente isso, né? Você ter uma curiosidade sobre uma coisa, buscar conhecimento e milhares de outras perguntas surgirem para você continuar tentando responder e ver basicamente que isso não tem fim, porque a curiosidade, o conhecimento, o aprendizado, ele não tem fim, e isso é muito bom. Mas a Luriel aqui, ela começa no supermercado questionando a mãe e quem está vendendo os produtos, onde que aquele produto foi produzido, quem produziu, por que está sendo vendido ali. Então aquela curiosidade boa de criança. Depois ela vai numa feira e começa a fazer as mesmas perguntas e comparar. O mote inicial é o alimento. Então, em algum momento, ela vai passar férias, ficar um mês na casa dos avós, no interior, e até começa falando que ela não gosta muito de lá, porque não tem internet, ela tem que caçar o que fazer, e os avós, elas tratam ela muito bem, gostam muito dela, mas o mote também, o início da curiosidade na fazenda, é a comida. É a comida que a avó faz, que ela gosta muito da comida da avó, e depois da comida vai para a horta. Da horta ela começa a ver o avô e a avó também cuidando daquilo ali, como cuidando da vida, com todo cuidado, com todo carinho, mas aí já é um momento de choque, porque aqui o André, ele não se furta, não deixa de falar de questões complicadas, de questões polêmicas, e tem um momento em que o avô e a Luriel saem correndo. Por quê? Por conta do veneno, um avião de veneno que vem chegando da propriedade do vizinho, e aí o avô sai correndo com ela para não serem contaminados. E aí começa um diálogo sobre o veneno, sobre a produção agroecológica, sobre a produção com veneno, e a menina vai sendo tocada por isso, né? E daí um assunto vai puxando o outro. Assuntos ruins, como veneno, como a monocultura, como a escassez de chuva, como problemas na terra, problemas de propriedade, que se fala muito também. Os avós têm um problema lá com a posse da propriedade, e aí já tem um diálogo sobre a posse da terra. E claro, né, aqui a gente está falando de uma menina que ela é descendente de quilombolas, homens e mulheres que lutaram
pela sua liberdade, pela posse da terra, pela sua vida, pelas suas raízes, de uma forma muito vigorosa, mas também sendo competidos, agredidos. Infelizmente a palavra é essa, desde sempre até hoje, porque até hoje as comunidades remanescentes de quilombos ou os quilombos atuais, eles sofrem para garantir a propriedade da sua terra. É uma questão que infelizmente isso não foi resolvido, e aqui o livro traz isso. Também não é uma questão resolvida, isso vai tocando a Luriel e ela vai se questionando, como assim pessoas que vivem da terra, que a terra é sua vida, não tem a sua terra e tem medo, e o vizinho envenena a nossa terra também, porque o vento traz esse veneno. Mas os questionamentos da Luriel não são só, obviamente, questões negativas, tem coisas maravilhosas. Tem os encantos, né, os seres encantados da natureza, que surgem aqui e ela se encanta com a natureza e com esses seres. Tem a vida germinando, tem as plantas para consumo, mas também para curar uma tosse, para curar alguma questão do corpo, vendo que o alimento também alimenta o corpo para que eles deixem de ter algum problema de saúde. Outro ponto que eu quero muito falar aqui, que eu achei muito interessante, é o André trazer termos complicados, só que com uma explicação bacana para se compreender. Por exemplo, aqui a parte das punks. E o que são punks? São, vou ver o nome certinho aqui, plantas alimentícias não convencionais. Que são plantas que a gente não tem o costume muito de ver no mercado, mas que elas são comestíveis sim, e aqui elas são trazidas de uma forma, como dizer, encantada também, né? Com as chamadas fadas punks. E isso a gente vai conhecendo as plantas, vai conhecendo os seus encantos, de uma forma muito bacana, muito leve, muito gostosa de se ver. Claro, como eu falei, também vai trazendo termos difíceis das crianças compreenderem, como conservantes, acidulantes, corantes e outros antes. Um textinho explicativo aqui, paralelo à história, e que os adultos podem ajudar as crianças, ou as crianças mesmo, indo lá investigar aquilo. Antes da gente fechar o vídeo, e sempre super indicando o livro, realmente é muito bom. Nem sempre acho que eu vou trazer livros aqui que eu goste, né? Mas esse aqui é uma leitura muito gostosa, muito agradável, muito bem escrito, que atende muitos públicos. Chama atenção para esse capítulo aqui dos quilombolas. Tá aqui a Luriel no seu cavalo. Eles estão no momento que ela está triste, né? Justamente por conta do perigo da posse da terra, com o perigo do veneno que infesta a terra dos avós também. Tem um trecho que eu vou ler para vocês que fala o seguinte: os dois, a Luriel e o avô, os dois seguiram para uma propriedade que ficava próxima ao sítio dos Miranda, logo na entrada do quilombo. Quem cuidava da propriedade era seu Juscelino Gonçalves, conhecido por todos como Nhonhô. Luriel tinha medo de cavalos, mas com o tempo foi gostando de cavalgar. Então, ela começou a se sentir como uma guerreira, igual às amazonas que conhecia dos livros. Ela sentia que podia proteger os avós de todos os vizinhos e oficiais de justiça. E aí um trecho da fala desse Nhonhô. Seja bem-vinda à minha terrinha. Eu lembro de você pequenininha assim. Já até imagino por que seu avô te trouxe aqui. Ele veio te mostrar o nosso maior tesouro, certo? Vamos lá. Nhonhô disse sorrindo. E aí, qual seria o maior tesouro que o avô vai mostrar para a neta? São aqui as sementes crioulas, que são as sementes separadas, né, as melhores sementes separadas do cultivo da comunidade, que fica aí nesse berçário de sementes e vai alimentar sempre a comunidade com sementes melhores e mais variadas e sem venenos e com ancestralidade. Depois o avô dá um pouquinho das sementes para Luriel levar para a cidade também, para produzir lá. Mas aí a gente volta para o início. Como a agroecologia, que é um ciclo, quando termina, volta para o início e assim vai. Aqui a gente volta para o título, para encerrar o vídeo, para falar que o título é As Raízes de Luriel.
Aí a gente vê a genialidade de um título simples. Que raízes são essas? São as raízes das plantas, das ervas, do alimento, sim, mas também são as raízes dela, da vida, da ancestralidade, da sua cultura, dos seus avós, de onde eles vieram, qual a história dos seus antepassados, qual a história dela, que faz parte, que ela, querendo ou não, ela dá sequência. E aqui Luriel, mesmo na cidade, depois vocês veem, ela dá sequência à luta de uma forma muito legal, muito positiva. Eu já tenho até vídeo aqui no canal, olha que legal, mas esse livro dialoga também com o Torturado. Claro, aqui para públicos diferentes, um público mais infantil e um público mais adulto. Mas aqui também trata das raízes, trata da terra, da luta, do amor e da dor de pessoas de origem escravizada ou quilombola, que sempre tiveram que lutar pela sua dignidade, pela sua vida, pelo seu direito de participar e de existir. Aqui também, só que aqui nós, enquanto no Torturado, que a gente já tem vídeo aqui no canal, nós temos as duas irmãs guiando a leitura e apresentando esse local pra gente. Aqui a gente tem uma criança, a Luriel, uma criança curiosa, sapeca, maravilhosa e que nos convida a questionar dia a dia de onde vem as coisas que a gente consome. E não só consumir pelo alimento, mas consumir no geral. E se a gente precisa daquilo ou não. E se aquilo está envenenando a nossa vida ao mesmo tempo que a gente utiliza ou não. Certo? Eu acho que era isso que eu tinha aqui na minha checklist para falar para vocês. Mas fica a dica, super recomendo. As Raízes de Luriel, André Biasotti, ilustração de Marcos Almeida, editora Evoluir. Fica a dica para leitura e eu peço com gentileza, como sempre, que vocês curtam esse vídeo, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para que a gente possa cada vez mais incentivar a leitura de coisas interessantes como esse livro. E é isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem, se cuidem, abraço grande e até a próxima. Tchau, tchau.